the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful?
people here tonight, seated here, may God's love overshadow you tonight. Para vocês, pequeno grupo de pessoas aqui esta noite, sentadas aqui, que o amor de Deus os cubra esta noite. And especially the sick, needy, I pray that they will not be one of you, but what will go home well. E especialmente os enfermos, necessitados. É minha oração que não haja nenhum de vocês que não vá para casa saudável. If I could do anything about it, I'd gladly do it, but I can't do it. Se eu pudesse fazer alguma coisa quanto a isso, com todo prazer eu faria, mas não posso. The only thing that I can do is represent Him to you in a way of a divine gift. A única coisa que posso fazer é representá-lo a vocês na forma de dom divino. Now, if I speak the truth that God provided a sacrifice, and that sacrifice, Jehovah Jireh, was Jesus Christ. Agora, se eu falo a verdade, que Deus proveu um sacrifício, e aquele sacrifício, Jeová Jiré, era Cristo. And all of the 7 compound redemptive names laid in Jesus Christ. E todos os 7 nomes compostos de redenção encontravam-se em Jesus Cristo. Jehovah Jireh, the Lord's provided sacrifice. Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor. Jehovah Rapha, the Lord who heals our diseases. Jeová Rafa, o Senhor que cura vossas enfermidades. Jehovah the banner, E Jeová a bandeira. and all the other 7 compound names was all in Christ Jesus. E todos os outros 7 nomes compostos estavam todos em Jesus Cristo. And there's where all the types and the shadows of the Old Testament all come and met in Jesus Christ. E aí está onde todos os tipos de e sombras do Antigo Testamento, todos vieram e se encontravam em Jesus Cristo. He paid the supreme price, ascended on high, and sent back the Holy Ghost tonight, which is God's provided way of your escape. Ele pagou o preço supremo, subiu ao alto e enviou de volta o Espírito Santo esta noite, o qual é o caminho provido por Deus para seu escape. We had time to go in it. Tivéssemos tempo para entrar nisso. I can see the wise men packing up their camels right quick. Eu posso ver os magos carregando seus camelos rapidamente. Where are you going, honey, says the wife. Para onde você vai, querido? Diz a esposa. I'm going to see the young king that's born way in Palestine. Vou ver o jovem rei que nasceu na Palestina. Well, you didn't even take your compass. Bem, você nem pegou a sua bússola. He said, I don't need any compass. Ele disse, não preciso de nenhuma bússola. How are you going through the deserts and valleys and hills without a compass? Como atravessar os desertos e vales e colinas sem uma bússola? He pointed up to the star and said, I'm going God's provided way. Ele apontou para a estrela, disse, eu vou pelo caminho provido por Deus. The star led him right straight to Jesus. A estrela o dirigiu diretamente a Jesus. And listen, before we close, E ouçam, antes de concluirmos, God has a provided way here tonight. Not through church, not through theology, Deus tem um caminho provido aqui esta noite, não através da igreja, não através de teologia, but through the Holy Spirit will lead you to God's provided way of your sanctification, mas através do Espírito Santo guiará você para o caminho provido por Deus da sua santificação, the healing of your body, the baptism of the Holy Spirit, the joy, peace, and everything you have need of. da cura do seu corpo, do batismo do Espírito Santo, para alegria, paz e tudo que você necessitar. Jesus Christ is God's provided sacrifice. Jesus Cristo é o sacrifício provido por Deus. Bom dia, irmãos.
É com gratidão que nós estamos mais uma vez aqui, casa do Senhor. O homem que não tem gratidão, ele não tem caráter, né? Assim dizem os sábios. Mas é com muita gratidão que nós estamos aqui. Vamos cantar o hino 298. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido por Deus. Quero ser
nós vamos ler o Salmo 130, irmãos. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas bem-vindo. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que as harpas pelo mover da minha. Sim, porque aqueles que esperam pela minha. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Pai Celestial, nós estamos aqui mais uma vez na Tua casa, Senhor. Nós não fazemos disso um costume, um rito, mas tem um propósito, ó Pai, em nós de estar aqui. E aqui estamos, ó Pai, para que o Senhor possa nos visitar mais uma vez, encher os nossos corações, encher as nossas almas do Teu Espírito, ó Pai. Sê conosco esse dia, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Pela graça é que estamos aqui mais esta vez. A escritura que nós vamos ler está em Apocalipse 13, verso 15 ao 17, ou ao 18. Apocalipse 13, é a escritura que vamos ler. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Senhor, nós entendemos que não é uma sabedoria humana, mas uma revelação divina, para entender estas coisas que é tão complicada para os sábios e é simples para os pequenos, porque eles agem pela revelação. Nós agradecemos por cada irmão que está conosco. O Senhor continue dando ânimo, a coragem para estarmos aqui, ó Pai, porque é o melhor lugar para estarmos neste dia, nesta hora, aqui nesta cidade. Pedimos que o Senhor nos dê a Tua força e a Tua misericórdia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Sentar-nos. À noite, se Deus permitir, nós estaremos aqui tomando a ceia do Senhor, né? A partir das 19 horas, nós estaremos administrando a ceia. Ontem nós estivemos lá na Piloândia, ministrando a ceia para o irmão Vicente, irmã Maria e a irmã Divina.
irmão Vicente já está bem já no finzinho, né, da vida, saúde muito debilitada, mas firme como sempre. Deixamos ele um pouquinho mais animado, mais alegre, depois que ministramos a ceia para eles. Nós temos duas irmãs que, uma delas foi, aliás, elas foram congregar em Trindade. É aquele crente que não tem muito discernimento das coisas, né? Ele é igual uma folha seca no vento. Para onde o vento sopra, ele vai. Então eles foram para lá. Chegou lá, o pastor deles, que está pregando agora contra o irmão Brana, chamando o irmão Brana de capeta, de diabo, de inferno, de tudo quanto é coisa, e que não existe profeta, aí elas assustaram, né? Mas a vida inteira nós estávamos crendo no irmão Brana como profeta, e agora esse homem pregando desse jeito. Então elas estão pedindo para voltar também. Mas às vezes esse tipo de crente, como eu já falei aqui uma vez, você vai ver os crentes de problemas na igreja, eles sempre foram de problemas. É uma característica que segue eles. Então, não pôde ir porque chegou o neto, chegou os bisnetos, tataranetos, genro e noras, aí não pode ir tomar a ceia, né? Que tem compromisso com família. Se fosse uma irmã divina, a irmã divininha lá, ela falava, fica à vontade, é a casa de vocês, e já ia saindo, né? Porque a ceia para mim é mais importante do que qualquer coisa. Então isso depende muito do posicionamento. Nós estaremos no encontro de pastores, a partir do dia 13 agora, coincidente com o aniversário do pastor Joaquim, né? É a abertura do encontro. A nossa reunião de assembleia da igreja, eu considero assim, que é um pouco negligência, inclusive da minha parte, né? Porque eu, como presidente, eu teria que ter mais. Mas é uma outra situação difícil, foi essa pandemia, porque os irmãos que vêm de fora, eles não queriam vir. Eu liguei para alguns, eles acharam risco para eles virem aqui, né, e estar aqui aglomerados. Então nós tivemos que esperar passar aquele surto maior, né, da pandemia, e para eles virem, porque aqui nós não temos membros suficientes para uma diretoria. E agora o cartório, que está com nova liderança, e esse povo que estão entrando nos cartórios agora, eles estão passando por uma certa exigência de leis. Eu não sei de onde vêm essas leis. Já me falaram que é do STF, mas eu não posso falar porque eu não sei nada disso, né? Mas eles mudaram completamente, não estão aceitando mais uma ata do jeito que nós fazíamos. Agora, cada pessoa, se um levantar a mão dizendo eu apoio, e o outro eu apoio a abertura da reunião, da assembleia, e o outro dizer assim, eu apoio também o irmão, todos os dois têm que assinar na ata e qualificar. Era só CPF e identidade. Agora tem que ter nome do pai, nome da mãe e mais algumas coisas. Os cartórios estão exigindo.
O irmão Pedro estava me falando que a maioria das igrejas ainda não conseguiram também legalizar a parte deles, porque eles mandam para o cartório e o cartório reprova. Os costumes dos centenários de anos, é claro, a gente tem que entender que lei muda mesmo, né? Mas eles não estão aceitando, e a maioria das igrejas estão tendo o mesmo problema que nós estamos tendo. Também não estão conseguindo registrar suas atas. E vai ficar para após o encontro. Porque o irmão Pedro tem que ir no cartório e pegar informações. Agora já está exigindo uma ata antecipada para que eles analisam, porque se nós fizermos uma aqui, por mais que seja orientado por eles, se tiver um pequeno item, eles não registram a ata. Não registra. Eu fiquei 3 anos tentando registrar uma escritura da igreja em Fazenda Nova. 3 anos. É coisa que a gente fazia numa semana, né? 3 anos. Muita despesa, tudo muito caro. Eles cobram o preço que eles acham que deve. E foram 3 anos, apesar de ter um pequeno probleminha. Cachoeira de Goiás, nós compramos um terreno onde construímos a igreja, e a gente age muito na boa fé. E, infelizmente, agora houve uma mudança no município, porque os imóveis de Cachoeira, 90% não são legalizados. Aí o juiz exigiu uma nova documentação, trancou o cartório, não passa nenhum documento, talvez daqui uns 6 anos é que vai ser liberado. E entrou um advogado lá, querendo aproveitar a oportunidade, e queria nos tomar o terreno. Tudo coisa que deveria ter sido feita e não fez. Porque quando compramos, a pessoa que nos vendeu recebeu, passou o documento, e era pessoa de boa fé. Agora, por último, está havendo essa, como que chama, essa nova legalização lá da fundiário? Regularização fundiária. Então, é uma nova exigência do juiz da comarca. E eles não vão aceitar arrumar documento em cartório enquanto não terminar essa legalização. Mas para vocês verem a complicação. O advogado viu a situação e entrou dentro. Porque aí já não é mais o dono que vendeu, são herdeiros. Os herdeiros estão agindo de má fé. E muito, porque tem documento assinado, testemunho, talvez uns 50 ou mais, e eles não consideram, não é? O advogado fica caçando pontinha, querendo dinheiro, e nós estamos passando por isso, tentando legalizar também lá, e não está fácil. É uma prova. Tem hora que eu fico pensando de arrancar os cabelos. Por que eu fui registrar a igreja aqui de Iporá? Se eu tivesse deixado aqui sem registro, a igreja anônima, nós, clandestina, né? No bom sentido, clandestina em relação à lei, né? Mas em relação à mensagem de Deus, não é. Nós estaríamos todos tranquilos. Mas agora é uma exigência muito grande, e vai só aumentando isso, porque estamos aproximando ao Concílio Mundial de Igrejas, e vai aumentando essas fiscalizações em cima de tudo. Não é só igreja, não. É de fazenda, é de animais, é de árvore. Eu fui multado, peguei um cavalinho meu para levar para
para o serviço e passei na cidade e fui multado em R$ 1.100. O cavalo só vale uns R$ 500. Mas fazer o quê, não é? Eu falei para o rapaz, falei, fica com o cavalo. Ele disse, não, eu estou aqui para cumprir a lei, e a lei é multa, não tem nada a ver com o cavalo. Ainda diz assim, se o senhor soltar aqui, a polícia vem. Hoje você não pode soltar um cachorro, mesmo se for de estimação, e você parar na rua e soltar no chão, até você explicar que só soltou ele para ir no banheiro, você arrisca ser preso. A coisa está desse jeito, né? Agora, com o sistema de internet aí de 5 gigas, eles estão registrando dentro de uma floresta uma árvore. Se você tem uma árvore lá no pasto, lá na chácara, e você corta ela, em poucos dias eles sabem que você cortou aquela árvore. E você pode estar enquadrado aí numa multa muito alta com esse sistema. Então vocês veem para onde nós estamos indo, né? A situação não é só em relação à igreja, mas animais. Aí eu perguntei para o senhor, mas moço, esse cavalo está indo para o serviço, está aqui na carretinha indo para o serviço. Ele falou assim, não, mas é porque eles criaram uma lei que, por causa dessas cavalgadas e muladeiros, para transportar esses animais, tem que ter o documento dele, lá da agrodefesa. Só que o cavalo é assim, você tem que ter um exame de sangue, aquele sangue é coletado por um veterinário, manda para Goiânia, pode levar até 60 dias para chegar o exame de sangue do cavalo. E ele vence com 60 dias, depois de coletado. Agora, eu preciso de pegar um cavalo para levar ali para um trabalho, aí eu tenho que mandar fazer um exame de sangue, pagar aí muito, muito caro, né? E esperar isso vir de Goiânia, para depois ir lá na agrodefesa e tirar a guia daquele cavalo para levar. Então vocês vejam como está complicando a situação. E nós sabemos que isso tudo é um efeito do Supremo, não é? É um efeito do Supremo em função do que vai acontecer na Terra muito em breve. Nós não vamos entrar nisso, não. Então essas são as notificações, né, para hoje. Lembrando, mais uma vez, que às 6 horas da tarde nós estaremos aqui, aliás, 7 horas, só porque nós temos meia hora antes de entrarmos diretamente na ministração da ceia, nós temos uma mensagem do irmão Brana sendo pregada para nós em função da ceia, né? É uma mensagem que está ligada, ainda que seja repetida, eu falei para o irmão Pedro, porque não haveria nenhum mal colocar outro assunto, não haveria nenhum mal. O irmão Brana mesmo pregou em culto de ceia, assunto que não era relacionado à ceia. Ele já havia programado aquela mensagem, ele pregou mensagem que o assunto dela não é relacionado à ceia que teria naquela noite lá. Mas, podendo ser, é melhor. Nós já temos repetido aqui muitas vezes a mensagem comunhão. Mas são duas coisas, não há problema em ser outro assunto e não há problema em repetir uma mesma mensagem. Porque o que importa é nós ouvirmos a palavra, e como Paulo disse, não canso de vos falar a mesma coisa. Então nós temos antes da ceia meia hora de mensagem que está relacionado à ceia. Eu achei por bem isso aí,
porque eu não teria que pregar uma mensagem, ter um culto de ceia com uma mensagem, porque eu entendo que a ceia, ela sempre foi objetiva. Jesus reuniu para dar a ceia, ele não pregou um sermão. Ele cantou um hino, a Bíblia diz que ele cantou um hino, mas ele ministrou a ceia, sem necessidade de um culto com um sermão. Agora, cada pastor analisa a coisa de acordo com o seu campo, com o seu povo, porque às vezes ele precisa de ter uma mensagem, e aquela é uma noite própria, porque o povo vem mais no culto da ceia, especialmente cidade maior, as pessoas não congregam assim todos, né, juntos, todos os cultos. Há muita gente que nem pode ir na igreja. É família pobre que ganha pouco, e a exemplo de Goiânia, que tem que pegar 3 ônibus, dependendo do lugar que morar, para ir à igreja. Então, você pega 3 ônibus, eu acho que já deve estar uns 7, 8 reais uma passagem. E se são umas 6 pessoas em casa, então são 6 vezes 7, 42 reais, 42 vezes 3. Olha o tanto que a pessoa paga para ir à igreja. Além do tempo, não é? Que ele passa naquelas estações esperando ônibus, eles ainda têm que gastar, e a família às vezes ganha pouco. Então a gente tem que analisar tudo isso. Aqui nós somos tão diferentes, né? Porque nós somos pouca gente, moramos tudo pertinho da igreja, ninguém paga ônibus. Se quiser vir a pé, pode vir, não há problema, porque qualquer um aqui pode vir a pé para a igreja. Especialmente nós que estamos precisando de fazer uma caminhadinha, né? Seria tão bom se pudesse vir a pé. Eu quero falar um pouquinho, irmãos, eu já li essa escritura aqui domingo passado, e nós tivemos um bom comentário sobre esse assunto, mas hoje nós vamos adiantar mais a mensagem que estamos estudando, porque provavelmente depois do encontro nós já não estaremos mais estudando esta mensagem, embora possa ficar aqui alguma coisa muito boa ainda, né? Mas nós já vamos, para não ficar assim um pouco cansativo, né, a igreja ouvir o mesmo assunto. Muito embora está sendo de uma valia muito grande, nós estamos aprendendo, e a mensagem do momento, a hora do momento, é exatamente envolve esse assunto, ou esse assunto envolve a hora que nós estamos vivendo. Isso é muito importante. Nós paramos aqui no parágrafo 241. Eu quero voltar aqui na escritura. E fez uma imagem à besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse todos que não adorassem a imagem da besta. A imagem da besta é uma parte da besta. A melhor maneira de você estudar uma matéria é dividir ela. Por isso que eles começaram a estudar o corpo humano dividindo ele: cabeça, tronco e membros. Nós aprendemos isso lá no primeiro ano, né? Em quantas partes divide o corpo humano? 3 partes: cabeça, tronco e membros. Fica mais fácil para estudar. Toda matéria, você não pode estudar ela de um modo geral. Quanto mais dividir ela, melhor para você entender. Então ou é imagem, número, o número da besta,
imagem da besta e marca da besta. A imagem da besta é a união das igrejas indiferente, olha só, sem depender muito da própria Igreja Católica. A Igreja Católica, ela não está trabalhando diretamente na formação da imagem da besta. Quem está trabalhando na formação da imagem da besta são as denominações, são as igrejas evangélicas. Elas é que estão trabalhando diretamente na construção desta imagem da besta. Por quê? Porque o objetivo da imagem é dar sustentação. Dar sustentação para a besta. A segunda besta, que está aqui no Apocalipse 3, onde acabamos de ler, essa segunda besta, ela veio para dar sustentação à besta. E quem é a segunda besta? Está aqui em Apocalipse 3, e o irmão Brana nos leva para as partes bem detalhadas, né? E ele mostra que esta segunda besta é os Estados Unidos da América do Norte. Porque os Estados Unidos da América do Norte, ela tem o poder do leão. Ela tem o poder do leão. Você sabe que os Estados Unidos da América do Norte vigia Israel. Quando Israel estava fraco, um país começando, eles deram suporte até o governo anterior, que foi de Trump. Ele deu sustentação para os judeus, para Israel. E eles também têm vigiado muitos, inclusive o Brasil. O Brasil tinha um apoio muito grande dos Estados Unidos, especialmente do Trump. Quando alguma coisa começou a acontecer aqui nos países vizinhos, eu estou falando de coisa que vocês entendem muito melhor do que eu, mas quando fomos ameaçados politicamente pela Venezuela, a própria Cuba já queria vir e criar um suporte aí, mas eles respeitam os Estados Unidos. Só que agora politicamente mudou. Depois desse novo presidente dos Estados Unidos, Israel já não tem mais aquele apoio tanto, o Brasil já não está podendo contar muito, porque é um lado tendencioso para a esquerda. Para a esquerda. Então nós não podemos mais contar com aquele apoio que tínhamos com Trump, infelizmente. Agora, veja só, que esta besta, ela está sendo formada pela imagem, que é a união das igrejas evangélicas, que vai dar todo o apoio à imagem da besta. Todo o apoio. A partir do verso 242, e fez uma imagem à besta para que a imagem da besta falasse e fizesse todos que não adorassem a imagem da besta. A imagem da besta, a denominação protestante, olha só, a imagem da besta. Aí tem duas classes, quer dizer, entre parênteses, né? A denominação protestante, não a católica. Olha só, irmãos, acabei de falar isso aqui. Não a católica. Ele está falando aqui da América.
Vem? Porque este 13º capítulo é sobre a América, a besta que subiu nós já sabemos, da terra, né? Todas as outras bestas saíram da água, que significa densidade e multidões de pessoas. A primeira besta, ela surgiu da água. Foi Roma, ela surgiu do povo. Mas a besta aqui, ela sobe como um cordeiro, lá da terra onde não havia gente. Tinha 2 pontas. O que é pontas? É chifres. É um cordeiro com 2 chifres, né? Duas pontas. E então ela falou como um dragão. Ela surgiu da simplicidade, ela surgiu da humildade, ela surgiu como cordeiro. Mas quando ela falou, foi uma voz de dragão. E eles fizeram uma imagem da besta que estava na Europa. E fizeram esta aqui uma imagem a ela. Uma com só. Eu tenho que ler como está escrito. Ele fala com só reticência. Unindo as igrejas e formando esta comunidade protestante. E então eles forçaram todas as outras igrejas que elas não podiam nem mesmo comprar ou vender ou nada mais sem ter esta imagem da besta. Vai chegar essa hora, ainda não chegou, mas vai chegar esta hora que nenhuma pessoa que estiver ligado a esse sistema, que estiver de acordo com este sistema, vai poder comprar ou vender. Quando nós mostramos para vocês aqui no início a organização da esquerda, a organização do governo, a ponto de saber o que você tem. O governo sabe o que você tem pelo seu CPF, pela a sua conta bancária e outros meios. Se é dono de terra, se é fazendeiro, tem uma empresa do governo para fiscalizar, chamado agrodefesa, fiscalizar tudo. Se você tiver um bezerro a mais na sua terra, sem constar ele lá na agrodefesa, você pode ser multado uma multa grande, porque é crime. Você tem um animal sem documento. É crime. Não pode ter mais e nem ter menos. Tem que ser exatamente. Você tem que constar lá até a idade do animal. Até a idade. Se morrer um, você tem que ir lá e constar. Morreu um. Para eles abaterem aquilo lá no sistema. Então, olha só. Essa organização, irmãos, é para controlar tudo. Não vai poder comprar e nem vender. Nem vender, porque essa besta vai usar essa organização. Não precisa ser profeta, não precisa ser estudioso, assim, no sentido de ser um doutor, para entender isto. É muito simples. E nós não precisamos nem nos preocuparmos com isso. Não precisamos. Isso é para nós. Agradecemos a Deus o conhecimento, mas não cabe nenhuma preocupação com relação a isso. Porque tudo que está acontecendo, irmãos, é uma contribuição para cumprir as profecias, e as profecias têm que se cumprir. Eu nunca tinha observado na minha vida o cumprimento das Escrituras como está acontecendo agora. Tudo exatamente ao pé da letra.
Você olha para a cidade, todo mundo está construindo. Casa que ainda poderia ser usada 20, 30 anos para frente, eles estão demolindo, tirando e fazendo novas casas. Gente pobre estão construindo casa de 300 mil reais. Toda a economia que eles conseguiram na vida estão colocando na construção de uma casa. E às vezes ele próprio não gosta daquilo. Ele próprio gosta de casa humilde, ele próprio gosta de sentar em banco de tábua. Ele próprio gosta de comer coisas bem simples. É o franguinho caipira, as verdurazinhas simples. Mas ele chega dentro daquela mansão, fica ali um pouco perdido, mas ele tem que fazer, porque é uma sociedade, começando da família, que puxa eles para isso. Arrasta. As pessoas estão muito sensíveis às críticas. Muito sensível. Eu nunca vi tanto complexo como estamos vendo agora. As pessoas estão tão cheias de complexos, sobrecarregadas de complexos, que elas estão entrando até em estado de perda de memória, que vai acarretar aí em depressão e tantas coisas. Por quê? Porque as pessoas estão sendo forçadas a uma situação pela própria família. Se você passar por uma mulher e falar para ela assim, mas esse vestido seu não ficou bom, não. Aquilo vai para o lixo, ela nunca mais veste aquilo. Estou dando um exemplo, né? Você vai numa casa e fala assim, não, mas você está precisando de reformar essa casa está muito superada, olha só, parede rachada, casa de aranha ali. Aquela pessoa perde a paz a partir daquele momento. Perde a paz. É a era que estamos vivendo. Você passa e fala assim, mas você envelheceu, rapaz. Não está mais aquele homem que eu vi há uns dias atrás, aquela mulher. Se ele tiver dinheiro, ele já corre para o médico fazer uma estética. Puxar, né, aplicar, como que fala, botox. E essa coisa toda para alisar de novo, para melhorar de novo. E correndo atrás de compensar. Compra um carro novo para compensar. Complexados. Nunca teve fortuna, não é? Riqueza, mas tem que fazer, porque senão fica para trás. E aí se endividam. E vão atrás de financiamento, e faz tudo. Você pegar uma economia que está lá na sua conta, no seu bolso, guardado, e você não tem plano para aquilo, projeto para aquilo, aí ir lá comprar um carrinho zero, um carro melhor, de melhor qualidade, está certo, porque você tem o dinheiro para aquilo. Mas, como dizem os antigos, de pendurar o chapéu onde depois você não dá conta de pegar, é uma insensatez. É uma insensatez. Fazer financiamento simplesmente para atender a exigência da família, de filhos que foi para a cidade, está lá em Goiânia, está lá no Rio de Janeiro, está lá em São Paulo, e chegam com seus coleguinhas, tudo granfinos, né? E começa, eu cheguei aqui, uns tempos atrás estavam essas coisas velhas aqui, e agora ainda continua assim, não vai melhorar não. Tadinho daqueles pais, perde a paz. Perde a paz mesmo. Então vamos em frente, né, irmãos? Eu sei que eu estive ali e eu mesmo vi sobre seu lugar, seu trono, como estava. Como eles puseram o primeiro Bonifácio, o terceiro, bem no princípio da era católica aqui. Quer dizer, o primeiro Papa, não é? O primeiro Papa da Igreja Católica foi São Silvestre.
Mas logo eles começaram a colocar outros. Vicarvis Filii Dei. Eu já li isso aqui, irmãos. Isso aqui eu estou repetindo. Esse parágrafo, né? É que às vezes eu leio em casa, leio antes, depois eu fico sem saber se eu li para a igreja, se eu li em casa, se eu li no escritório. Mas não perde nada. Olha só. Vicarivis. Você vai escrever V-I-C-A-R-I-V-S. Quantos algarismos tem aí? Quantos algarismos tem? Pessoal que vem para a escola dominical gosta de trazer um lápis e um papel, né? Mombrana recomendava. Aí você já escreveu Vicarivis. Aí você pega a letra V em romano, porque lá em Roma, os numerais não são como os nossos aqui. Lá são letras. As letras que têm valor em algarismo romano. Você estudou isso no primário, no primeiro ano. A Dama já está estudando isso aí. Faça favor de ficar sentada, minha filha. Já está estudando isso aqui. Né, algarismo romano. Todos nós, é a coisa mais simples que tem. Então, veja só. V vale 5, o I vale 1, o C vale 100 e o I vale 1. Então, você tem aí quantos? 5, 6, 106, 107. Aí você coloca 107 em cima. Depois você vai pôr embaixo Filii. Filii, o I vale 1, o L vale 50 e os dois I vale 2. Então são 53. Aí você põe 53 de baixo. 53 de baixo. Dei. D vale 500 e I vale 1. Então dá 501. Você colocou embaixo, aí você soma. Todo mundo sabe fazer uma continha de somar, né? Soma vai dar 666. Então, aonde está escrito essa palavra, Vicarivis Filii Dei? Está escrito por cima da coroa do Papa, lá numa vitrine em Roma. O irmão Brana foi lá para ver isto. Ele viu lá uma coroa com esta palavra escrita por cima da cabeça dele, da coroa, aliás. Vicarivis Filii Dei. Olha só, Vicarivis é vigário, né? E Dei é deidade. Então ele é a deidade de Deus na terra. Ele é deidade, por isso que ele pode perdoar pecados. Ele pode dizer para as pessoas o que fazerem, porque eles são deuses. São deuses. Aliás, são deuses não, desculpa. Ele é Deus, né? Deus na concepção católica. Deus na concepção católica. Que significa um vigário do Filho de Deus. Deidade. Veja, o vigário do Filho de Deus. Em outras palavras, exatamente como o Filho de Deus assentado aqui na terra. Paulo falou que ele se assentaria no trono parecendo ser Deus, né? Se assentaria num trono aqui na terra, um trono. Todos os poderes para mudar a Bíblia. Mudar qualquer coisa que ele queira. Por isso que você tem que ter cuidado para comprar Bíblia, porque em Goiânia, no encontro, os irmãos lá já são orientados, eles já trazem a Bíblia certa para vender. Traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. As palavras, elas
combinam, elas não mudam. Agora a pessoa vai ler uma Bíblia que não é a mesma, ele fica lendo uma palavra, pregando lendo uma leitura bíblica e pregando, e as pessoas não entendem, porque elas estão acostumadas com esta leitura aqui. Então, até nisso você tem que saber que eles têm poder para mudar. A influência deles está nas traduções das Bíblias. Essas Bíblias atualizadas aí, elas mudaram muitas coisas. Agora, ele não tem poder, não é só para... Ou ele tem poder... Desculpa, gramática errada aqui, né? Ele tem poder, não é só para mudar a Bíblia, mas para mudar as leis. E ele vai chegar a uma lei que já foi usada pela Igreja Católica no mundo, chamada lei canônica. É uma lei mundial. Porque para ele tomar uma casa sua aqui e porá, ele não pode usar a lei lá de Roma, do Vaticano. Ele tem que usar uma lei universal. Ele tem que usar, aí acaba a Constituição brasileira, acaba tudo, acaba a Suprema, acaba tudo. Essa supremacia vem de lá. Eles vão usar a mesma lei canônica para fechar nossas igrejas, para tomar nossas coisas que temos em cartório. Não é só falar assim, corre daqui que eu vou te dar um tiro de 12 aqui para você ir embora. Não, eles vão no cartório, muda aquele documento e manda a polícia te despejar dali. Você tem que sair porque ela já tem um dono, aquela propriedade, por lei canônica. Por lei canônica. Vamos seguir em frente. Exatamente como o Filho de Deus assentado aqui na terra, vem todos os poderes para mudar a Bíblia, mudar qualquer coisa que ele queira. Portanto, diz Ave Maria. O que o Papa diz? Nós teremos uma Ave Maria. Pronto. Ele falou lá, Ave Maria. Aí ele diz, nós teremos uma Ave Maria. Todo mundo tem que usar aquela expressão. Ave Maria e acabou. Por quê? Porque é lei papal. Porque pela realidade, irmãos, pela lógica, um povo culto como são esses líderes católicos, um povo culto, eles não aceitariam uma coisa tão insensata como esta, mas aceitam porque vem do Papa. Como, por exemplo, no Brasil tem a Maria Aparecida e tem a Maria, Mãe de Jesus, né? Eles consideram que Maria Aparecida é a mesma, só porque é uma imagem de cor e ela apareceu num rio. Eles contam essa história, eu não vi, nem posso provar, né? Que um padre pegou aquela imagem, jogou lá no rio e mandou os pescadores pescarem. E eles foram lá e eles diziam, bate essa tarrafa para cá, bate para ali. De repente, engarranchou a imagem, tiraram para fora, era a imagem da santa. Levaram lá para o alto lá e fizeram uma igreja para ela, e deixaram lá. Quando foi no outro dia, chegou lá, a santa tinha saído, porque o Papa, aliás, o padre dali pegou a santa e carregou de novo, jogou no mesmo lugar lá no rio. Aí foram caçar ela de novo, ela estava lá dentro da água. Pronto, virou a idolatria da Aparecida, né? Hoje tem lá o grande culto anual da Aparecida. Agora, quem fala isso? É o Papa. Se o Papa falar que uma pessoa, eles chamam de reconhecer a santidade dela, canonizar, é a palavra que a gente fala, ouve e fala ela desde criança, né? Mas a língua tem hora que está um pouco travada. Então, eles santificam aquela pessoa, santificam. Aquela freira que era
tão boazinha para o povo, aquele padre que era tão boazinho para o povo, aí eles vão invocar ele e falam assim: não, ele fez um milagre. Um milagre? Oh, mas então tinha que fazer de William Branham o quê? Olha para vocês verem. William Branham foi usado por Deus para ressuscitar 5 mortos. Só lá na Índia houve tanta cura numa noite que o prefeito da cidade fez propositalmente, pegou ali todas as muletas, aparelhos ortopédicos de pessoas que foram curadas naquela noite. Encheram 7 caminhões de aparelhos ortopédicos das pessoas que deixaram lá e saíram curadas, foram embora para casa sem precisar daquilo. 7 caminhões. Se fosse uma carretinha daquela puxada por moto, já dava para assustar. E imagina, 7 caminhões. Aquilo desfilou na cidade. Agora, onde há pessoas que foram curadas usando aparelhos ortopédicos, e quantas mil mais não foram curadas de doenças que não usavam aparelho ortopédico? Quantas mil mais? De câncer e outras coisas. Numa só noite lá na Índia, em Durban, na Índia, só numa noite, mas ele não foi santificado, não. William Branham, não. Deus tem usado muitos pastores da mensagem para realizar grandes milagres, mas se uma freira fizer um passarinho sair voando assim no ar, sentar na cabeça de uma pessoa, pronto, ela já virou a santa. Se mais nada. Não é criticando, mas é esclarecendo, né, irmãos? Esclarecendo para vocês verem como está a coisa. O poder que tem o Papa. Já não falando em guerras e políticas, né? Porque ele tem os 2 poderes, religioso e político. O Papa, ele é o líder religioso do mundo. E ele é também o presidente da República do seu país. Ele manda só porque eles têm um poder mundial. Muitas guerras pararam de um dia para outro. Ainda bem que é uma coisa boa, né? Uma coisa muito boa nesse sentido, de parar a guerra. Mas estão lá guerreando e buscando razões e matando crianças, e não tem jeito para eles. O Papa chega e fala: gente, para com isso aí. Para com isso aí. Eles param na hora, por causa do poder. O Papa não ameaça bomba, não ameaça nada, ele só chega e fala a palavra para eles: para com isso aí. Porque ele tem o poder. Poder não é ameaças, poder não é barulho. Vocês já notaram? É claro que as mães, elas fazem mais pelos filhos, o pai não faz quase nada, né? Em casa, mas por elas serem a parte mais fraca, elas não têm o poder que tem um pai. Então elas brigam com a criança o dia inteirinho, briga e corre atrás, e cerca de lá, cerca de cá. O pai só chega e dá uma olhada assim. Meu pai só olhava para nós de longe. Nós baixávamos a cabeça e saía tudo, cabeça gacha, pedindo a misericórdia de Deus para tomar distância. Por causa do poder que ele tinha. O Osborn estava nas reuniões do irmão Branham, e ele disse que a coisa que ele mais admirava é que o irmão Branham não fazia barulho para expulsar os demônios e curar os enfermos. Ele simplesmente falava baixo com os demônios, eles saíam na hora. Ele foi orar por uma menina que era surda e muda. Osborn disse que pensou: agora vai virar só um barulhão aqui,
porque ele tinha o costume de orar pelas pessoas e gritar, fazer a igreja gritar. Ele tinha medo dos demônios, ele achava que tinha que gritar com os demônios. O irmão Branham simplesmente falou com aquele demônio: Satanás, deixa essa criança. Chamou a atenção da menina e diz assim, saúde a audiência, e falou assim: esta menina, com uma tremenda fé, ela foi curada agora, aqui na plataforma. Mas por quê? Por causa da autoridade. Autoridade. Vamos voltar aqui. Sim, esse é um daqueles dons do Espírito Santo. Sabedoria. Vem. Estava lendo 245. O Papa disse, é isto, e assim é. É infalível, vem. O Papa o disse. Vigário do Filho de Deus. E disse, agora, quem quiser saber quem é a besta, de onde vem este poder? Eu sei que o irmão pode estar pensando aí, o que tem isso a ver com virgem nécias e virgem prudentes? O que, irmãos? O que tem a ver? Tem muito, tem 100%, porque a virgem nécia e a virgem prudente, você pode colocar as virgens, né? Porque a parábola de Jesus são 10, 5 loucas e 5 prudentes. Você pode colocar as virgens numa plataforma agora, exatamente nesse momento em que está se formando essa imagem da besta na terra. Isso vai terminar lá no Armagedon. Mas antes de terminar no Armagedon, as virgens nécias terão que ir para o vale do Megido. Está em Apocalipse 12. O que é o vale do Megido? É o lugar onde elas serão mortas por essa plataforma de Roma. Lá no Vale do Megido, diz a Bíblia, olha só, está no capítulo 14 do verso 20 de Apocalipse. Elas serão mortas, o sangue será derramado pelo freio dos cavalos. Agora, é Apocalipse, pouca gente entende Apocalipse, né? Sangue pelos freios dos cavalos. Acho que cavaleiro aqui foi só o irmão João, né? Aquele cavalo de lida, bom de serviço, que você solta ele em cima de uma vaca brava lá no pasto, pega e corre atrás da outra e traz. Quando chega no curral, ele está com sangue derramando assim na boca. Ele fica mordendo o freio sem parar. Nervoso. E cavalo fica nervoso, não é porque está trabalhando, não, é porque ele quer trabalhar mais. Ele quer correr mais. O cavaleiro não suporta, segura no freio. Mas por conta dele, não. Ele dava tudo até cair no chão. Então ele vai derramando sangue pela boca por causa do freio. Agora, esta virgem nécia, ela vai passar um período da grande tribulação aqui na terra, sofrendo, dando tudo, correndo como um cavalo no serviço de pegar boi bravo lá na fazenda. Ela vai passar por esse aperto terrível e vai cumprir, vai morrer, a virgem nécia vai morrer na grande tribulação. Todos precisam ter consciência disso. A virgem nécia vai morrer na grande tribulação. Vai ser o vale do Megido, os freios dos cavalos. Se vocês quiserem entender melhor isto, leia a mensagem em tua casa. Ali o irmão Branham explica melhor sobre isso. Vai morrer
Quem não for no rapto vai tomar uma decisão na grande tribulação: negar a Cristo ou morrer por Cristo. Todos que têm consciência da mensagem, conhece o batismo, conhece o irmão Brana, conhece a ceia, mas não deu conta de viver a mensagem, não foi eleito para a noiva, vão ficar na grande tribulação e vai se interessar, é óbvio, de morrer por causa da sua única chance de salvação. Quem negar e unir a besta será condenado ao inferno. Só duas opções na grande tribulação: ou morrer pelo nome de Jesus, ou ir para o inferno. Por isso que tem que ter cuidado, irmãos. Não fica brincando, não. Fica brincando, não. Tem crente da mensagem que brinca com a mensagem, brinca com a hora que está vivendo. Vive de qualquer maneira. Deu certo, bem. Não deu, já apela, já fala em matar, já fala em brigar, já cria encrenca, levanta contra um, levanta contra outro. Olhe a balança da precisão. Uma gotinha de tinta do bico de uma caneta te colocará fora do rapto. Então é uma hora importante para a igreja saber disso, porque os pastores devem ensinar. Foi uma questão que eu levantei no plenário há uns 6 anos atrás. Vocês não ensinam a igreja essas mensagens: Jesus é bom, irmão. Oi, irmão João, Jesus é bom. Jesus é bom, irmão João. E o irmão João sai feliz da igreja. Um próximo culto: Jesus é maravilhoso, irmão. E o povo não sabe de nada. Você pega um irmão para questionar ele, sabatinar ele não sabe de nada. Lê a mensagem, irmão, lê a mensagem, lê a mensagem, lê a mensagem. É bom ler a mensagem, mas a fé vem pelo ouvir. Chega de colocar obreiros no púlpito, incapaz, enchedor de tripas, passatempo. Estava conversando com uma pessoa há poucos dias. A maioria dos pastores da mensagem, irmãos, não entram na mensagem com o povo. Não entram. São assuntozinhos basiquinhos. Assuntos basiquinhos. Assuntos basiquinhos apenas. Vamos voltar ao 245. Disseram: não, ela se levantou novamente e ressuscitou. O Papa disse: é isto. Aqui falando de Maria, olha só, vou voltar aqui. Recentemente eles tiraram esse dogma de que Maria não foi sepultada. Quer dizer, ela já foi assunta, né? Eles chamam de ascensão de Maria. Quer dizer, ela subiu. Maria não foi nem sepultada. Jesus foi sepultado, passou 3 dias lá na sepultura, passou pelo paraíso, desceu aonde estavam as almas encarceradas, depois foi lá no inferno, lá onde estava o diabo. Olha só. Não foi aonde estavam os demônios, não, porque os demônios era onde estavam as almas encarceradas. Jesus foi aos demônios ali, almas encarceradas. Depois ele desceu mais embaixo no inferno e foi ao diabo. O que ele foi fazer lá no inferno, onde estava o diabo? Ele foi buscar as 2 chaves que Adão perdeu lá no paraíso: a chave da morte e a chave do inferno. Porque a chave dos céus não precisava de Jesus buscar, ele já tinha dado a Pedro.
para abrir para os gentios, para nós, a porta dos céus. Mas ele desceu lá e tomou aquelas duas chaves e veio, chegou na porta do paraíso. O profeta faz uma ilustração. Ele chegou ali na porta no paraíso, bateu no portão, aí o Jó veio ali. Quando viu que era Jesus, ele virou para trás. Aquele tanto de crente do Velho Testamento, inclusive o ladrão da direita estava lá. Aquele tanto de crente sentado ali, esperando por aquilo. O aperfeiçoamento através do sangue no Calvário. Porque eles estavam numa condição sob sangue de animais, de bodes. E no sangue de bodes eles nunca iriam para os céus. Era uma condição paliativa. Eles eram presos condicionais. Quando Jesus chegou lá com a chave assim, ó, eles abriram o portão, ele sacudiu a chave assim e falou: Ei, Abraão! Ei, Abraão! Abraão olhou lá e falou: Sara, é ele! Sara, é ele! Aí ele diz: aqui, olha, a chave está aqui, nós agora vamos subir. Vem, Abraão, vem, Jó, vem todos vocês. E eles saíram dali e foram para a 7ª dimensão. Sabiam disso? Sabia, Mãe Divina? Que eles foram para a 7ª? Porque quem morre aqui vai para onde? Como? Não, para o céu, mas qual a dimensão? Porque os céus têm dimensões. Vai para a palavra. Vai para onde, Marodo? 6ª dimensão, onde estão os santos. 6ª dimensão. Agora, aqueles santos que ressuscitaram com Cristo, eles ressuscitaram no corpo glorioso. Melhor, desculpa-me. Corpo glorificado. Corpo glorificado. Porque Jesus, ele ressuscitou em corpo glorificado. Ele foi direto para a 7ª dimensão. Porque ninguém vai para a 7ª dimensão em corpo glorioso. Porque são quantos corpos, irmão, é isso? 3 corpos, né? Irmão Iraildes. Quais são eles? A senhora não sabe. Quantos têm ouvido aqui o Joaquim Gonçalves pregar já tem 1 ano sobre esses 3 corpos? Tem 1 ano que ele está pregando sobre isso, na sexta-feira. Então ali estão os 3 corpos. Agora, eles alegam que Maria ressuscitou. Falaram que ela ressuscitou e o Papa assinou embaixo. Pronto, acabou. Só que o William Marion Branham, profeta desta era, diz que ela vai ressuscitar juntamente com os santos. Porque ela faz parte dos santos. Ela é qual igual a vocês aqui, ó. Não é porque ela era mãe de Jesus que ela era melhor, não. É claro que ela vai para um camarote da celebridade. Se tem uma celebridade que esteve na terra, era Maria, mãe de Jesus. E ela vai para o camarote da celebridade. Mas ela terá que passar pela mesma ressurreição. Maria depende de nós. Nós, que eu digo, santos que ficarem aqui, para alcançar esta fé da ressurreição. Porque eles não podem fazer com que eles mesmos saiam de lá. Eles dependem de nós para chamá-los. Então estão dizendo assim: a Maria foi sepultada. Melhor, não foi sepultada. E eles têm uma sepultura e tudo marcado onde ela foi enterrada. Está entre parênteses. Contradição, né?
Disseram: não. Ela se levantou novamente e ressuscitou. O Papa disse: é isto, e acabou. E assim é infalível. Quer dizer, a condição do Papa é esta, de ser infalível. Falou, acabou. É por isso que eles rezam a Maria, porque Maria é uma secretária de Jesus lá no céu. Aí você pede para ela: Maria, pede para o chefe aí me ajudar, me atender. Se eu posso falar direto com o chefe, para que falar com secretária? Mas eles fazem isto. E tudo está abonado, né? Tudo está abonado. Eu me perco, irmãos, eu paro e eu gosto tanto do assunto. Mas está bem. Então está aqui, ó. É isto. E assim é infalível. Vê? O Papa o diz, vem, vigário do Filho de Deus. E disse: agora, quem quiser saber quem é a besta, de onde vem este poder, ela diz: conte os números e deixe aquele que tem sabedoria. Sim, esse é um daqueles dons do Espírito Santo, sabedoria. E tem uma coisa, irmão: o dom do Espírito Santo não depende da sua capacidade. Você pode ser analfabeto, que você pode ter a sabedoria. Aquele que tem sabedoria, conte os números do homem. Pois conte os números da besta. Pois é o número do homem, e seu número é 666. Agora vocês, homem, soletra aquele nome, V-I-C. E é exatamente de acordo com as palavras. E trace uma linha aqui embaixo, ou some os algarismos romanos, e você encontrará aqui que você tem 666. É a conta que eu ajudei vocês a fazerem, né? Eu até pensei de trazer um quadro, o giz, e aliás já pode até escrever, não é? Antecipado, e colocar ali, para vocês aprenderem nessa escolinha. Essa escolinha, damas, fica sentada. Nessa escolinha sobre estas coisas. Escolinha do Tabernáculo da Fé, né? Agora, façamos uma imagem a essa besta. E aqui neste país, eles fizeram uma imagem, uma confederação de denominações unidas. Os nicolaítas se reunindo e se denominando. E finalmente unirão esta irmandade, não entram como católicos, mas eles se unirão como uma irmandade para tentar aniquilar o comunismo. Isso está em evidência, irmãos. Quem tem um pouquinho de sabedoria, me desculpe, irmãos, eu não sou político, jamais eu seria um político nesta era, mas é falta de sabedoria votar no Lula, é falta de sabedoria. E eu tenho encontrado muitos crentes da mensagem que são apaixonados naquele comunista. É falta de sabedoria de Deus. E o que eu estou pregando aqui, eu respondo por ele no trono branco. Se estiver errado, me mande para o inferno, lá no trono branco. É falta de sabedoria, porque não é uma sabedoria tão espiritual. É só conhecer o mundo.
Só conhecer o mundo, gente. É só ter noção do mundo aqui, de 20 anos para cá. Agora não estou me referindo à pessoa do Lula, estou me referindo ao sistema político. E agora façamos uma imagem a esta besta. Essa besta. E aqui neste país eles fizeram uma imagem, uma confederação de denominações unidas. Os nicolaítas se reunindo e se denominando. Vocês sabem quem são os nicolaítas? Quem são os nicolaítas? Quem conhece os selos, quem conhece o primeiro selo, sabe que são os nicolaítas. São aquele movimento que tirou os leigos, tirou as pessoas simples e começou a colocar doutores na frente do povo. Então essa mudança de cultura, na primeira era, foi chamado de nicolaísmo. Então esses nicolaítas se reunindo e se denominando. E finalmente unirão esta irmandade, não entram como católicos. Eu estou repetindo para vocês entenderem o que eu falei aqui no começo. A Igreja Católica, ela não está tendo nada a ver com esse movimento de união de igrejas. Essa união de igrejas, sabe por quê, irmãos? Porque eles divergem politicamente. Divergem politicamente. Só que essa divergência, ela vai unificar. Então, o profeta está dizendo, não entram como católicos, mas eles se unirão como uma irmandade para tentar aniquilar o comunismo. Uma pretensão até muito boa. Muito boa mesmo. Essa união aí agora, vocês estão vendo, irmãos. Está aí na internet, eu não assisto jornal, eu não tenho televisão, mas aquele que tem sabedoria não vai na onda, não é? Então vocês estão vendo aí o movimento político, como que estão aí fora. E a Bíblia diz que Deus levantou o comunismo para vingar das nações pelo que tem feito aos filhos de Deus. Deus levantou a Rússia para isto. Irmão Brana diz que a Rússia vai explodir a América. Há uma bomba lá na Rússia escrito América. Eles vão vingar o sangue dos santos. Onde é que eles vão vingar, irmão Haroldo? Não precisa ficar constrangido, não, irmãos. Eu também não sei tudo, não. Onde é que o comunismo vai vingar o sangue dos santos? Porque aqui, ó, eu dei uma beliscada aqui numa coisa, quando eu disse que a Rússia tem um nome de América numa bomba deles. Mombrano disse que eles vão explodir a América. Mas não é a mesma vingança dos santos. Entendeu? Eu faço aqui para dividir a matéria, para vocês entenderem melhor. Quando é, irmão Pedro? Onde e quando que eles vão vingar o sangue dos santos? Hã? É no aperto? Eu vou com você assim, 30%. E Mateus, irmão Mateus, onde é?
Aonde é a irmã Leia Esther? Quando eles acabaram com Roma. É quando eles, na chamada Guerra do Armagedon, que são duas guerras, irmãos, Gog e Magog e Armagedon. Quando eles, lá no Armagedon, explodirem Roma, é que eles vão vingar o sangue dos santos. Vingar de quem? De Roma. Roma é que matou 68 milhões de cristãos. Matou 68 milhões de cristãos. Então, o comunismo vai comer a carne da Jezabel. Quem é a Jezabel? Roma. O comunismo são os cães que vão comer a carne dela lá no Armagedon. Exatamente. Aí o Mombrana fala aqui também, exatamente correto. Ele disse, e eles dão seu poder e tudo mais à besta por 1 hora, e para vingar ao povo o sangue que elas haviam derramado. Se você ouve eu ler aqui, e eu não explicar, você não vai entender, por causa das reticências. Aqui, ó, isso aqui, se não tiver noção da reticência, você mistura duas coisas. Eu vou repetir. O sangue já veio de uma reticência, que elas haviam derramado. Eu já falei, 68 milhões de cristãos. Isso foi na Era Média. Foi da primeira era até a quinta era, a quarta era. Porque agora ela mudou a estratégia dela, ela não está matando mais, ela está enganando com a falsa doutrina. E quando essa bomba, desculpem, voltando aqui atrás ainda, e para vingar ao povo o sangue que elas haviam derramado, e quando essa bomba atômica ou existir, essa bomba atômica, ou seja o que for, atingir aquela cidade do Vaticano. Olha só, confirmando o que eu estava dizendo. E a hierarquia romana não existir mais, porque essa bomba atômica vai atingir Roma. Ela diz, e nela foi encontrado o sangue de cada mártir que foi morto no mundo. Vocês sabem que o catolicismo teve influência até sobre Hitler. Eles abonaram Hitler para matar os judeus. E aí está ela, e aqui está a imagem dela, uma confederação de igrejas. A imagem dela, uma confederação, quer dizer, uma união organizada politicamente das igrejas. Não derramará muito, não demorará muito até que teremos que fechar aquelas portas ali. Isto é correto. Ou tomar uma marca denominacional, ou unir com eles. O que vocês acham, irmão? Vamos unir? Vocês acham que nós vamos unir? Fica melhor porque a gente fica em paz, né, irmã Divina? Deus te livre. Graças a Deus. Uma brincadeirinha dessa tem um sentido, irmão, muito grande para as pessoas captarem. Deus me livre de unir. Então, olha só, vou repetir aqui o parágrafo 249. Não demorará muito até que teremos que fechar aquelas portas ali. Isso é correto. Ou tomar uma marca denominacional. E nós fecharemos as portas. E isso é correto. Vamos, nós sabemos melhor do que isto. Quer dizer, nós entendemos melhor do que isto. É o orgulho do povo da mensagem, irmãos. É ser um povo esclarecido, melhor do que qualquer outro. Eu sou capaz de chamar aqui nessa plataforma
o prefeito dessa cidade, o melhor vereador dessa cidade, o delegado da polícia, o juiz de direito, o promotor da justiça, e fazer um questionamento com eles aqui em relação a tudo que está acontecendo na política e na religião. Eles não vão saber nem 10% que eu sei. Falar todo mundo fala, mas não enquadra, não encaixa, não está dentro do que deve acontecer. Agora eu quero falar concernente à parte da pressão. Não tem jeito, né, irmãos? Antes de sairmos daqui, uns poucos minutos. Agora, o selo de Deus é o Espírito Santo. E todos vocês sabem disto, não sabem? Correto, todos nós sabemos disto, que o selo de Deus é o Espírito Santo. Agora, isto é encontrado, tome Apocalipse 9, de 1 a 4. Encontrarão que todos eles tinham o selo em suas testas. 1 aos Coríntios 1, 22, Paulo diz: por meio do qual eles nos selou pelo Espírito Santo até o dia. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo, esse é aquele anjo que veio selando as testas. Mombrando se referiu a Efésios 4:30 e jogou o assunto em outro lugar. Onde foi, Rainha? Onde foi que o irmão Branco jogou isso aqui? Olha só, anjo que veio selando as testas. Quem sabe? Aonde ele jogou? Fala, irmão Julimar, por favor. Ezequiel 9, exatamente. Porque lá tinha aquele tinteiro que levava o tinteiro e selava aqueles que gemiam na cidade. Então o Espírito Santo, ele está em Ezequiel 9, Mombrano nos jogou lá em Ezequiel 9. Agora, isso não significa que ele toma e coloca uma mancha ali, mancha no sentido de marcar, né? Sua testa e sua revelação, bem? E a sua mão é a coisa que você faz em relação a isto, porque é na testa e na mão. E a mão é a maneira de você agir, de fazer, porque a mão representa o quê, irmão Haroldo? O que a mão representa na Bíblia? Poder. Você é a mão direita de sua casa. Por isso é que você não precisa de gritar muito com as crianças, porque você tem poder. Você fala baixo e eles obedecem. A mãe não tem poder, aí grita, dá sapituca, cai no chão, sai chorando. Irmão Bruno chegou na casa dele, a irmã Meda saiu, toma conta dessa casa, eu vou me embora disso aqui. Eu não aguento mais esses meninos. Irmão Bruno abraçou os meninos, beijou, foi para onde ela estava e falou: querida, eu vou te ajudar a você lavar as vasilhas. E ela tremendo de raiva, né? Eu vou te ajudar aqui, querida. Querida, sabe de uma coisa? Quando nós terminarmos aqui, nós vamos arrumar os meninos e vamos jantar lá naquela churrascaria. Ei, mas lá tem uma comida deliciosa, querida. Vamos passar a tarde lá, à noite, um pedaço da noite. E quando nós sairmos de lá, eu quero passar lá naquele shopping e comprar um vestido bonito que eu vi lá para você, lindo. Ah, acabou o problema. Acabou o problema, ela já ficou feliz, ela já foi alegre, já foi arrumar os meninos. Uma conversinha de quem tem o poder. Quem tem poder. Quem tem poder manda, quem tem juízo obedece, não é? Então nós vamos deixar aqui, irmãos, o assunto da pressão.
o assunto da pressão, nós vamos entrar mais detalhadamente sobre esse assunto no próximo culto. Deus abençoe a vocês que estão aí nos acompanhando pela internet. Não percam a paciência conosco, porque nós amamos todos vocês e queremos ver vocês no arrebatamento. Um abraço a todos, né? Inclusive nossos irmãos aqui também. Vocês é quem estão nesta jornada conosco, nos preparando para o arrebatamento. Irmão José Antônio e família em Cachoeira de Goiás, irmão Emi Alves em Cachoeira de Goiás, o irmão Ézio e família em Confresa, nosso abraço a vocês aí em Confresa. Também irmão Delavi e família em Três Flechas. Que Deus possa continuar abençoando vocês aí, seus negócios, suas vidas. Todos os nossos irmãos que estão conosco e que vão ouvir esta mensagem pela internet, que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente suas vidas. Eu tenho muita gente aqui que não comunicam, mas estão conosco. Os irmãos lá de Fazenda Nova, Miguel, Joaquim, a irmã Neuza, o irmão Servino, irmão Divino, a irmã Divina lá em Piloândia, e os irmãos em Diorama, a Noemi com a família, Juversino, e as nossas irmãs lá todas estão conosco. A Sara em Cachoeira, e quem mais? A irmã lá em Paris, a irmã Priscila, né, está nos acompanhando também. Um abraço a todos vocês. Vamos nos preparar, irmãos, não é para a grande tribulação e morrer como virgem néscia, não. Vamos nos preparar para o arrebatamento. Que Deus te abençoe, te dê saúde e graça nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Até a noite com a ceia do Senhor, Deus permitindo. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar.
teu coração entregar, feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar, feliz serás se ao Senhor